Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Instituto Multiversa, onde nós vamos hoje trabalhar com essa temática da conscienciosidade financeira. Eu me chamo Simone Zanella, eu sou especialista na área de finanças pessoais, sou referência de conscienciosidade financeira no Brasil e quero trabalhar com vocês hoje essa temática sobre a consciência do dinheiro, onde nós vamos fazer uma correlação entre o comportamento humano e as questões de dinheiro, alinhados à questão do propósito de vida. Então, também eu sou autora, né, desse livro que está aparecendo aqui na tela, Conscienciosidade Financeira e Propósito de Vida. Esse livro ele foi prefaciado pelo autor Gustavo Cerbasi. Ele é autor do best-seller Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, né? Uma referência na área de finanças no Brasil. E nós fizemos essa parceria justamente por compreender que esse tema da conscienciosidade financeira ele é original, ele não é popular no Brasil, ele é muito conhecido fora do país, mas no Brasil é uma temática nova, que nós estamos agora procurando experimentar, compreender e conhecer o verdadeiro significado. Então, veja bem, por mais que nós falemos, né, de conscienciosidade, ela é um palavrão, a gente vai falar conscienciosidade, fica até difícil muitas vezes de você repetir. Ainda assim, ela é de extrema importância para nós começarmos a estudar esse comportamento, esse traço de personalidade dentro dessa questão de lidar com o nosso dinheiro. Então, vocês vão entender isso mais no decorrer da nossa live. Então, para nós falarmos de conscienciosidade financeira, é muito importante que a gente entenda alguns conceitos. Então, nós temos aqui 3 elementos que são fundamentais, e o primeiro deles tem a ver com dinheiro, né? Nós estamos falando aí de conscienciosidade financeira, estamos falando das finanças, então nós temos que compreender para você, né? O que seria para você, qual seria o conceito da palavra dinheiro? Se nós olharmos no dicionário, nós vamos ter aí a questão de que o dinheiro ele é um meio de pagamento, né? Que ele é um recurso para a gente viver nesta dimensão humana. Agora, o que eu quero chamar a atenção referente a esse conceito é para nós começarmos a nos autoquestionar se nós temos a ideia de que dinheiro é para nós um meio, né? Um meio de sobrevivência, ou ele representa o fim. Quer dizer, as pessoas saem por aí trabalhando, ralando, né, no dia a dia, profissionalmente, na conquista de dinheiro, para conseguir conquistar esse recurso. Então, veja bem, isso já está um pouco contrário do que nós vamos trazer aqui dentro dessa conceituação. Então, para nós que estudamos a conscienciosidade financeira, nós estamos falando do dinheiro como um meio, como um recurso, né? Então veja que é através do dinheiro que nós temos as nossas conquistas. É através do dinheiro que nós vamos falar dessas questões que vamos relacionar até mesmo com o propósito de vida. Então o dinheiro aqui, ele tem que ter um sentido, né? No entanto, que se vocês observaram na primeira lâmina, eu coloquei ali Conscienciosidade Financeira e Propósito de Vida, que é o título do livro, e embaixo está o verdadeiro sentido da vida para lidar com o dinheiro. Agora, o que vem a ser, então, conscienciosidade financeira dentro dessa pequena conceituação? É a habilidade fundamental para aquela pessoa que tem interesse em construir alta renda, atuando numa autorregulação dos impulsos financeiros pessoais. E ela caminha para essa direção de planejamento. Então, veja bem, conscienciosidade financeira, ela tem essa relação de lidar com os nossos gastos, de lidar com aquilo que você decide comprar, decide poupar, e junto com essa condição, nós vamos ver que tem vários outros elementos que também nós vamos estudar no decorrer hoje. E nós temos também que avaliar profundamente esse terceiro conceito,
que seria o conceito propósito de vida. Que vem a ser propósito de vida? É a tarefa assistencial específica de pessoa para pessoa, né? Então, o meu propósito de vida, ele não é igual ao seu, não é igual ao do outro. Quer dizer, eu tenho um propósito que eu nasci para ajudar outras consciências, e isso vai ser apenas uma condição singular para que a pessoa consiga dizer, poxa, eu vim para essa existência, para essa dimensão humana, e eu cumpri o meu papel nessa vida. Também vamos dar vários exemplos aí no decorrer. Agora vamos ver o que é a conscienciosidade financeira. Então, veja bem, como eu já falei anteriormente, a conscienciosidade ela tem essa relação com a nossa personalidade. Agora, veja bem, ela constitui esse traço de personalidade temporariamente estável, que responde pelo modo como a pessoa controla, como ela regula e como ela dirige os seus impulsos financeiros. Por que temporariamente estável? Porque nós não temos condições de chegar e apertar um botãozinho e dizer assim, poxa, a partir de hoje eu me tornei uma pessoa conscienciosa. A partir de hoje, esse traço de personalidade, ele já está desenvolvido em mim no máximo que ele pode ter. Não é assim que funciona. Nós vamos perceber que nós precisamos evoluir gradativamente. Existe um percentual. Então, a cada momento de vida, a cada momento evolutivo da sua existência, você vai perceber que você vai avançar nesse quesito da conscienciosidade financeira. Está certo? Então, o que é a conscienciosidade financeira? Nada mais do que essa capacidade que você tem, que eu tenho, de autocontrolar os nossos impulsos pessoais relacionados ao dinheiro. Agora, uma pergunta: por que desenvolver conscienciosidade financeira? Né? Por que nós temos que desenvolver essa capacidade de poupar dinheiro? Né? Qual que é o sentido? Por que nós temos que desenvolver essa autorregulação dos nossos impulsos? Para que a gente possa construir alta renda. E vocês vão ver que no decorrer desta live, poucas vezes eu vou me referir a essas questões de enriquecer, o enriquecimento rápido, a riqueza, ficar rico. Por quê? Porque a ideia aqui é a gente conseguir desconstruir esses padrões idealizadores. Né? Nós temos que começar a trazer isso para a nossa realidade funcional. Né? Então, nós temos que aprender a construir alta renda. Se nós começarmos a construir alta renda, de acordo com o nosso propósito de vida, a nossa tendência vai ser conseguir acertar o passo, e a partir desse momento o dinheiro ele passa a ser uma consequência na nossa vida, não mais o nosso fim, como eu coloquei anteriormente. Né? Então, nós temos que usar essa visão para compreender que quanto mais consciencioso eu sou, quanto mais eu desenvolver esse traço de conscienciosidade financeira, maior será a minha renda. Quanto menor o nível de conscienciosidade financeira, menor será a sua renda. Por quê? Veja bem, se a pessoa ela sente dificuldade em poupar, como é que ela vai construir alta renda? Outro elemento, a questão do planejamento, porque uma pessoa que tem esse traço de conscienciosidade financeira de uma maneira mais avançada, ela vai tender ao planejamento. Então, como é que ela vai se planejar se ela não tem dinheiro para que ela comece a fazer essa organização? Então, fica claro para vocês aqui, né, quanto maior o nível de conscienciosidade, maior a renda. Quanto menor o nível de conscienciosidade, mais baixa é a tendência da renda. Agora, será que isso acontece em todos os casos? Será que é em todos os casos que funciona essa tendência? Então, aqui eu quero trazer um outro exemplo que foge essa regra. E um exemplo seria, por exemplo, os artistas. Né? Nós vamos perceber que os artistas,
eles tendem muitas vezes a ter uma imensa renda, né? Eles constroem alta renda, altos salários, altos valores. Mas geralmente a gente percebe que, devido ao comportamento dos artistas ser um processo geralmente mais emocional, a tendência é deles perderem muito mais dinheiro. E se eles perdem muito mais dinheiro, nós começamos a perceber que então está havendo uma grande entrada de valores, de recursos, porém o comportamento da conscienciosidade financeira, que se refere a essa autorregulação do dinheiro, essa condição ela acaba a ficar um pouco menor. Então, para o artista, ele foge à regra. Então, ele pode ter uma construção de alta renda, mas um baixo nível de conscienciosidade financeira. Ok? Então, veja bem, se eu não sou uma pessoa conscienciosa, o que é que eu sou? Se eu não sou uma pessoa conscienciosa, então eu sou uma pessoa instintiva. Se eu não penso para comprar, é porque eu não planejo, é porque eu não me organizo, é porque eu sou movido pelos meus instintos, pelos meus impulsos. Então, isso é o contraponto, né, da pessoa conscienciosa para a pessoa instintiva. Então, nesse exemplo que eu trago aqui para vocês, nós temos aqui 3 imagens. A primeira imagem tem a moça colocando uma moeda, né, num porquinho. Ela está poupando dinheiro. Então, nós podemos afirmar que toda pessoa que poupa dinheiro é uma pessoa conscienciosa? Vocês vão ver que no decorrer da nossa live, nós vamos entender que não. Por quê? Não necessariamente. Porque ela pode poupar dinheiro, o que, claro, isso pode representar um nível de percentual de conscienciosidade financeira, mas que não necessariamente seja apenas esse quesito que mensure se ela é ou não uma pessoa com alto nível de conscienciosidade financeira. Então, o contrário já diz, já baixa seu nível de conscienciosidade. Então, se ela não poupa, não poupar já é um processo mais instintivo. Então, a segunda fotografia, a segunda imagem, ela já mostra para nós esse exemplo de uma pessoa instintiva, né? Veja que nós temos ali muitos presentes, muitas sacolas, quer dizer, excessos de gastos. E essa é uma das maiores exemplificações de uma pessoa conscienciosa e de uma pessoa instintiva. E na terceira imagem, nós temos aqui uma visão, uma representação, né, só de uma maneira didática, sobre a questão de planejamento. Então, veja que uma pessoa mais planejada, ela tende a ter um nível de conscienciosidade financeira um pouco mais avançado, um pouco mais elevado. Tá? Então, é mais para vocês entenderem a diferença, o que é uma pessoa conscienciosa e o que é uma pessoa instintiva. Nós temos uma pergunta aqui que está sendo feita pela Lúcia Pereira. Seja muito bem-vinda, Lúcia. E a pergunta é a seguinte: qual dica você daria para fazermos um controle financeiro? Muito boa pergunta, Lúcia. Então, veja bem, nós estamos falando de conscienciosidade financeira. Mais para frente nos slides, nós vamos perceber que essa questão de controle financeiro, ela já vai estar exigindo uma outra etapa das finanças, né? Então, nesse primeiro momento, a conscienciosidade financeira, ela vai ter que anteceder esse controle financeiro, viu, Lúcia? Então, esse controle financeiro, nós já estamos na etapa de planejamento. E ainda, já vou complementar para você, porque depois eu vou explorar um pouquinho mais sobre isso. Na terceira etapa, nós já vamos caminhar, então, para a questão de investimento. Então, veja, nós temos 3 setores: conscienciosidade financeira, planejamento e investimento. Então, o que acontece? Para nós começarmos a desenvolver um controle financeiro, nós vamos precisar construir sinapses.
nem sempre a maioria de nós consegue se planejar. Então, às vezes, a pessoa até faz um curso sobre finanças, né? Eu falo sempre muito isso. A pessoa faz um curso de finanças, o curso ele é maravilhoso, é muito motivador, mas ela termina o curso, ela volta para a realidade da vida dela e nada funcionou. Quer dizer, por quê? Porque ela simplesmente foi fazer um curso sem ter primeiramente desenvolvido a conscienciosidade financeira, que é esse autocontrole dos impulsos para lidar com o dinheiro. Então, para nós fazermos isso, uma estratégia que eu posso passar para você, Lúcia, seria a repetição de novos hábitos. Nós vamos precisar desenvolver cada vez mais novos hábitos capazes de firmar essas sinapses na nossa condição cerebral. Porque, no fundo, nós não aprendemos a fazer isso, né? A grande maioria de nós não cresceu dentro de um meio capaz de nos ajudar, de nos auxiliar sobre essa organização financeira. E nós estamos aprendendo isso agora, né? Então, a conscienciosidade financeira, ela vem justamente para suprir esse conhecimento que envolve essa repetição, essa construção de sinapses para nós chegarmos num bom planejamento financeiro. Muito boa pergunta. Então, veja bem, um questionamento aqui para nós refletirmos um pouco mais, né? Será que a conscienciosidade financeira, ela pode ser desenvolvida? Isso é um questionamento, né? Uma reflexão para a gente parar para pensar. Será que eu consigo, né, referente até essa pergunta que a própria Lúcia acabou de nos fazer, será que eu tenho condições de desenvolver conscienciosidade financeira? Sim, nós temos condições de desenvolver conscienciosidade financeira. Porém, se fosse feita essa pergunta da seguinte maneira: todas as pessoas podem desenvolver conscienciosidade financeira? A resposta seria não. Por quê? Porque nem todas as pessoas possuem sinapses, cognição para isso. Então, isso é muito importante a gente compreender, porque às vezes você vai cobrar das pessoas planejamento, às vezes você vai exigir das pessoas que elas consigam se organizar, e muitas vezes elas não têm essa condição, entende? Então, nós precisamos compreender qual que é a realidade que a pessoa apresenta. Se ela tem condições de pensar num planejamento. E se ela não tem, nós vamos ter que escolher novas estratégias para entender o que fazer. Tá certo? Então, vamos ver o que acontece no próximo slide com aquela pessoa que tem dificuldade de desenvolver conscienciosidade financeira. Então, veja bem, vamos dizer que você não consegue poupar, que você tem dificuldade, né, para você lidar com o seu dinheiro, que chega o seu salário no final do mês e você acaba por não saber o que fazer com ele, ou ele nem para na sua mão e simplesmente quando você vê, não sobrou nada. Então, nós temos uma alternativa. Nós temos aqui o que a gente chama de nudes financeiros. O que são nudes financeiros? Nudes financeiros são empurrões, são cutucões para aquelas pessoas que têm dificuldade de poupar dinheiro, né? Então, por exemplo, essa seria uma estratégia para autocontrole financeiro para aquelas pessoas que não têm o que fazer. Vou trazer alguns exemplos para vocês começarem a entender. Então, veja bem, quem trouxe essa conceituação de nude financeiro foi o professor, né, a gente pode chamá-lo assim, o americano Richard Thaler. Ele até lançou um livro, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, com esse livro, né, que eu coloquei aqui para vocês, Nude, onde ele fala que Nude é essa arquitetura de escolhas. Ou seja, se a pessoa não sabe se organizar financeiramente, a gente pode oferecer esses nudes. Por exemplo,
Deixa eu trazer o nude, porque ele fala do nude de uma maneira geral. Depois eu vou fazer essa correlação com o dinheiro. Pode voltar fazendo um favorzinho? Então, por exemplo, assim, quando eu quero que uma pessoa consiga se alimentar de uma maneira saudável, vamos pegar uma questão de supermercado, né? Você está no supermercado e você vai colocar a organização das prateleiras. Então, nós vamos fazer essa arquitetura de escolhas. Se eu quero incentivar que as pessoas que vão a esse supermercado comprem alimentos mais saudáveis, um exemplo de nude seria colocar os alimentos mais saudáveis nas primeiras prateleiras e deixar os alimentos que são mais tóxicos, mais prejudiciais, mais em outros lugares, mais escondidos, na tentativa de que a gente consiga auxiliar essa pessoa através desse nude, dessa aplicação, sem interferir na escolha dela. Então, veja, nós não podemos interferir na escolha, nós temos que deixar livre, porém, podemos contribuir com essa pessoa que ela mantenha uma alimentação mais saudável, se nós expusermos esses produtos por primeiro. Então, veja, esse é um exemplo de nude. Agora, trazendo esse exemplo para a questão das finanças. Vamos dizer que você tem essa dificuldade, então, de poupar. Se a sua empresa, ela consegue fazer uma proposta para você da seguinte maneira: olha, Simone, a partir de hoje, nós vamos aumentar o seu salário em 10%, mas esses 10% não vai para a sua conta, vai direto para uma conta poupança, para que você comece a poupar. Então, isso é um tipo de nude. Porque se essa pessoa sente essa dificuldade em poupar, a tendência dela é não pegar esses 10% de aumento e guardar. A tendência dela é pegar esse dinheiro e gastar. Entende? Porque ela é instintiva. Então, nudes financeiros são mais adequados para aquelas pessoas que são instintivas, mais instintivas. Tá certo? Se não, nós estamos falando de pessoas conscienciosas, pessoas que conseguem, sim, se planejar mais, se autoeducar melhor. Então, isso tem mais a ver com a conscienciosidade financeira. Outra pergunta. Professora Simone, o que podemos fazer para desenvolver sinapses financeiras? Muito boa pergunta. Então, veja bem, Eduardo, as sinapses financeiras, como eu falei anteriormente, elas são condições, são neurônios, né, que nós vamos desenvolver para que esses neurônios comecem a manifestar essas sinapses, eles criam sinapses, né, uns entre os outros, para eles conseguirem manifestar determinadas condições, determinadas situações. Então, o que nós podemos fazer para desenvolver essas sinapses? Primeiro, relacionado às questões das finanças, né? A ideia aqui é que você passe a jogar mais informações sobre o dinheiro, para que você tenha conhecimento sobre isso. Então, nós temos que ler mais, estudar mais sobre finanças. Fazer cursos vai ajudar? Olha só, pode contribuir, mas não é o suficiente. Por quê? Porque a pessoa, para aprender a lidar com o dinheiro, ela vai ter que aprender na prática. Então, ela precisa estudar sobre dinheiro, fazer cursos sobre dinheiro, ler sobre dinheiro, mas principalmente para ela construir uma aprendizagem e fixar essa aprendizagem, a ideia é que ela passe a debater sobre isso, a falar mais sobre isso. Ela precisa se expor mais para ela ter condições de lidar com o dinheiro dela, aprender a lidar com o dinheiro dela. Então, veja, esse é um dos grandes motivos que a grande maioria de nós não sabe lidar com o dinheiro. Porque nós não tivemos isso na nossa infância, nós não tivemos isso na nossa juventude, na nossa adolescência. E já pensou se nós tivéssemos essa oportunidade de desenvolver conscienciosidade financeira na juventude?
na adolescência e na infância, mudaria completamente o nosso cenário do mercado econômico mundial. Está certo? Então vamos em frente. Por que as pessoas, a grande maioria delas, não fazem planejamento? Né? Isso é um grande questionamento, né? Por que essas pessoas, elas não fazem planejamento? Por que a gente não se planeja? Dentro do meu livro, né, do livro da Conscienciosidade Financeira e Propósito de Vida, eu trago isso de uma maneira muito clara, porque o planejamento, ele é um ato racional. A grande maioria de nós não pensa, não raciocina. O nosso cérebro ele não está programado para raciocinar na grande maioria das vezes, e sim para ele ser um executor, né? Então, geralmente ele é executor daquelas informações que você já tem gravada em nível cerebral. Agora, veja bem, outra condição que atrapalha essa questão do planejamento é justamente a questão das emoções. Veja bem que nós temos dados de pesquisa sobre isso, que 5% das pessoas tomam decisões de maneira racional e 95% das nossas decisões são tomadas de maneira emocional. Então, veja, 5% apenas daquilo que nós decidimos fazer ou escolhemos fazer, a gente para pensar. Isso é seríssimo, né? Porque nós teríamos que fazer boas escolhas. E fazer boas escolhas exige esse raciocínio. Agora vamos pensar você construir um planejamento, né? Então você vai fazer uma construção de planejamento, você vai ter que colocar uma ordem, você vai ter que construir uma lógica para você conquistar um determinado objetivo. Então, isso quer dizer o quê? Que você precisa raciocinar. Então, a grande maioria das pessoas não planeja porque não tem esse processo de raciocínio, porque planejamento é racional e não emocional. Agora, tem um ponto importante que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, que planejamento não é mais uma questão de escolha, de você poder escolher, de você querer escolher, nada disso. Planejamento, nesse momento, onde a economia está nesse patamar, não é o melhor dos cenários. Planejamento está sendo uma necessidade. Então, ou você faz, ou você faz. Não tem outra alternativa. Está certo? Então, ele passou a ser prioritário na sua vida. Para aquela pessoa que quer desenvolver um comportamento consciencioso, ela precisa entender que não tem saída. Ela só avança na construção de alta renda dela à medida que ela começar a entender que planejar é uma necessidade. Então, ela vai precisar desenvolver sinapses. Então, nós precisamos construir sinapses, né? Então, veja bem, a pessoa que vai numa academia, né? Trazendo um exemplo bem prático. A pessoa que vai numa academia, pela primeira vez, ela já não sai da academia toda bombada, né? Toda musculosa, ou emagreceu, pronto, já resolveu. Não é assim que funciona. Ela vai precisar ir para a academia e ela vai precisar construir sinapses, ou seja, repetir atitudes que vão ser desenvolvidas na nossa condição cerebral, e que aquilo comece a ser um hábito, e aquilo vai começar a resultar naquilo que a pessoa foi buscar na academia. Da mesma maneira, é com o nosso dinheiro. Você quer construir alta renda, então você passa a desenvolver sinapses para aprender a se planejar, e aquilo vai levar você para essa direção de construção de alta renda. Então, veja que dentro daquela pergunta que a Lúcia fez para nós no início da nossa live, aqui entra essa lógica, né, para nós entendermos que existe um caminho mais fácil. Não quer dizer que isso seja exatamente assim e que não tenham exceções, né? Mas qual que é a nossa ideia? É que a gente ajude as pessoas
a desenvolver conscienciosidade financeira primeiro. Então, ela vai aprender a estudar o comportamento dela com o dinheiro. Ela vai entender como é que ela funciona em relação a isso. Ela vai construir sinapses para ela entender que ela precisa aprender a se planejar. A partir disso, ela caminha para o planejamento. Quando ela desenvolve planejamento, ela começa a perceber que o planejamento vai trazer condições na vida dela sobrar dinheiro. Vai trazer condições de ela aprender a poupar, guardar. Automaticamente ela vai ter que começar a pensar em investir. Então, sim, o ideal aí ela caminha para o investimento. Agora, eu vejo muitas pessoas que invertem essa lógica. Eu vejo muitas pessoas que saem lá da conscienciosidade financeira, não têm conscienciosidade financeira e já saem correndo querendo investir. Entrando em criptomoedas, entrando em investimento de alto risco, ações e por aí vai. E aí acabam gerando ou tendo vários prejuízos. Por quê? Porque ela não entende esse mercado, porque ela fica apenas na mão de especialistas, né? Porque a ideia aqui é que a gente consiga desenvolver possibilidades para saber conversar com os especialistas, entende? Então, nós temos que desenvolver conscienciosidade financeira, planejamento e aprender a lidar com o investimento para que a gente tenha autonomia. Claro que nós vamos contar com os especialistas sempre, né? Isso é uma lógica. Porém, precisamos compreender qual seria a ordem desse raciocínio. Nós temos mais uma pergunta aqui da Eliene. Boa noite, Eliene. Seja muito bem-vinda. Um grande abraço para você. A Eliane está perguntando o seguinte: como desenvolver a conscienciosidade após a aposentadoria? Então, veja bem, que importante essa pergunta, né, Eliane? Aí tem uma continuação da pergunta, se puder depois ser colocada, aí nós continuamos, damos sequência à resposta. Mas essa primeira pergunta, né, como desenvolver a conscienciosidade após a aposentadoria? Veja bem, eu entendo que no momento que nós começarmos a construir sinapses e desenvolver conscienciosidade financeira, que é fazer essa organização. Nós vamos organizar o nosso comportamento para o nosso comportamento parar de gastar. Então, nós vamos fazer isso, organizar a nossa condição comportamental, desenvolvendo conscienciosidade para sobrar um pouquinho de dinheiro. Então, veja bem, mesmo na aposentadoria, você tem lá um salário fixo, e eu acho que isso é muito mais propício para uma organização financeira, mas vamos dizer que sem a conscienciosidade a pessoa gasta muito, ela gasta demais e sobra muito pouco. Qual que é a tendência? No momento que nós fazemos o planejamento, a gente vai procurar reduzir esses gastos e ampliar a renda da pessoa, ajudar a pessoa a ampliar a renda dela. Então, ela pode tanto construir renda extra, quanto ela procurar outras alternativas de ganhos, como também apenas atuar na redução dos gastos dela para começar a poupar dinheiro. Veja bem, Eliene, a ideia é que a gente consiga, pelo menos poupar, começar a poupar o que é possível. E poupar tem que ser uma regra na nossa vida, independente se nós estivermos endividados ou não. Olha o que eu estou falando. Não estou dizendo que nós não vamos pagar as dívidas, sanar as dívidas. Não é isso. É que nós temos que aprender a desenvolver um novo modus operandi. Então, por exemplo, o que eu iria sugerir aqui? Que a gente consiga pelo menos poupar 10% do seu salário. Se não é possível, 5%. Não é possível, tira R$10, R$50. Mas o que você não pode fazer é passar o mês sem você ter poupado nada, sem você ter organizado nada. Por quê? Você não constrói sinapse de que você está se planejando, está construindo uma organização, está poupando. Então, veja, a aposentadoria, claro que não é o ideal, né, Eliane, a gente esperar chegar na aposentadoria para nós começarmos a desenvolver conscienciosidade financeira.
desenvolver esse comportamento de autorregular os nossos impulsos. Mas se chegou, eu vejo que é uma questão de organização e planejamento. E aí é muito bacana, porque nós vamos ter condições, sim, de caminhar para isso. Inclusive, a nossa empresa, um dos trabalhos que a gente presta tem relação com as assessorias financeiras, né? Com esse planejamento financeiro. Então, além de cursos que nós trabalhamos, cursos online, cursos presenciais, né? Que podem ser até disponibilizados para vocês aqui pelo chat. Ainda nós trabalhamos com as assessorias financeiras, ou seja, a gente ajuda você, pega na mão para ajudar você a fazer uma organização, aprender a sobrar dinheiro e a partir disso você começar a poupar e caminhar para a questão dos investimentos. Está certo? Vamos em frente. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Opa, já foi, né? Como conseguir ter uma reserva? Então, essa é a continuação da sua pergunta, né, Eliane? Veja bem, a reserva nós podemos construir de diversas maneiras. Uma delas, então, eu já citei, que seria através de uma renda extra. Agora, veja bem, se nós formos observar, assim, de uma maneira bem didática, né, bem dinâmica, muitas vezes nós temos muitas coisas na nossa vida que nós não utilizamos para nada. E aí nós podemos também começar a se desfazer de certas coisas que não são funcionais para nós. Às vezes você tem lá, eu me lembro assim, de um exemplo, né, para ser bem didática, nós tínhamos uma câmera digital, uma filmadora, na verdade, e essa filmadora não era utilizada. A gente utilizava essa filmadora uma vez cada ano, cada 2 anos, e aquilo ficou ali. Então, veja bem, pega e vende a filmadora. Vende a filmadora, mas não coloca esse valor da filmadora para pagar outros recursos. Pega esse valor e já passa para sua reserva, né? Então, essas são outras alternativas, além daquela alternativa de você parar para pensar numa renda extra, né? Quer dizer, o que eu posso fazer que me gere recursos? Hoje nós temos várias alternativas de ganhos financeiros que a gente pode pensar. Tá? Então, o ideal é que você faça uma lista de possibilidades, de situações que você possa gerar recurso financeiro para você. E a partir disso, você comece a experimentar. Experimentar. O que eu posso fazer para ganhar dinheiro extra? Tá bom? Aí você vai compor a sua reserva. Então, veja bem. Qual a relação do dinheiro com o propósito de vida? Essa pergunta ela é bastante importante para nós começarmos a desconstruir aquela nossa visão materialista, né? Então veja que eu faço no livro uma relação do dinheiro com o propósito de vida. A pergunta aqui é: poupar para quê, né? Se você desenvolver conscienciosidade financeira tem relação com essa capacidade de poupar, a pergunta é: você quer poupar para quê? Para que você quer usar esse dinheiro? Por que você quer construir alta renda? Né? Então, veja que a ideia é que a gente comece a construir alta renda com um propósito bem definido. Que você sinta que existe um alinhamento. Eu quero construir determinada quantidade de dinheiro, quero gerar determinada quantidade de dinheiro, para que aquilo atenda o meu propósito de vida. Então, veja bem, a falta de propósito de vida, essa é uma das hipóteses, né, que eu venho defendendo no livro, é justamente um dos grandes motivos que as pessoas sentem dificuldade em poupar. Porque se a pessoa entender que ela veio para essa existência e que tem algo muito importante para ela fazer, ela vai parar tudo e ela vai reunir aqueles recursos, porque ela sabe que é muito importante o papel que ela veio desempenhar. Entende? Então, falta de propósito de vida contribui para um baixo nível de conscienciosidade financeira. Entende? Por quê? Porque se a pessoa não tem um propósito, ela não vai pensar em poupar. Dificilmente. Se nós pegarmos a grande maioria das pessoas, né, vamos pegar uma questão da humanidade em si.
maioria das pessoas não pensa para gastar. Está ganhando dinheiro no final do mês, tem salários, constrói até riquezas mirabolantes, mas mesmo essas riquezas mirabolantes, muitas vezes estão sem um propósito definido, né? E o propósito é aquela razão de ser que você nasceu, que faz uma assistência a outras consciências, que ajuda os outros. Por exemplo, eu sei que uma das etapas da minha vida, uma das etapas do meu propósito de vida, consistia em ajudar o meu filho a se formar na universidade. Então, eu tenho um filho que está fazendo hoje medicina e eu preciso ajudá-lo a completar esse processo. Eu sei que isso faz parte do meu propósito de vida, tá? Então, por mais que eu tenha dito para ele, olha, nós não vamos pagar para você uma universidade particular. Você sempre estudou em colégios bons, você sempre estudou muito, é inteligente, então você tem condições de passar numa universidade federal, numa universidade estadual. E ele conseguiu. Então, veja bem, desde pequeno nós viemos ajudando ele a entender qual seria o propósito de vida dele, como que ele poderia lidar com o dinheiro, e nós compreendendo que também ajudá-lo nessa etapa fazia parte do nosso propósito de vida. Agora, veja bem, mesmo a faculdade não sendo paga. Por quê? Tem despesas, né? Tem viagens que ele precisa fazer quando ele precisa retornar, tem os custos, né, da própria universidade, livros, materiais. Então, tudo isso, quando nós temos força nesse propósito, nós sabemos que nós vamos se predispor a fazer. Está certo? Então, nós precisamos muito claramente aprender a alinhar o nosso propósito de vida à nossa condição financeira. Está certo? Então, veja bem, chegamos no comportamento consciencioso, né? Então, todos nós viemos de uma determinada condição comportamental em relação ao nosso dinheiro, que nem sempre é a mais adequada. Então, agora eu quero apresentar para vocês, rapidamente, né, porque eu não tenho como aprofundar muito, qual deveria ser o nosso comportamento consciencioso. O que se aproxima de uma pessoa que a gente pode dizer que tem um alto nível de conscienciosidade financeira, conforme as pesquisas que eu fiz. Então, o primeiro item é que a pessoa que tem um bom comportamento consciencioso, ela faz planejamento. Então, veja, ela vai se organizar. Ela vai fazer planejamento de qualquer que seja a maneira. Ou é através de uma planilha, ou é através de um aplicativo, ou é através de um caderno, mas ela tende a caminhar para essa direção. Ela não vai deixar os recursos dela de uma maneira solta, certo? Outra coisa, ela não vai fazer investimentos sem pensar. Ela não vai fazer aquisição de produtos, de objetos, de coisas, sem ela pensar se aquilo tem ou não uma necessidade maior, entende? Então, de uma maneira didática, se nós fôssemos falar assim, a pessoa com o máximo, qual é o máximo daquela pessoa que é conscienciosa? O máximo seria aquela pessoa que não cai fora do seu planejamento financeiro. Está certo? Então, esse é o primeiro comportamento de quem tem e apresenta conscienciosidade financeira. Segundo item, a pessoa, pelo menos, né, essa pessoa, ela deve ter organizado as tarefas do dia. Então, o comportamento número 2 seria relacionado a uma construção de agenda e de lista de tarefas adequadamente, para que ela seja mais produtiva. Comportamento número 3, estuda sobre dinheiro. Então, veja bem, como que nós vamos jogar informação, como que nós vamos construir sinapses, né, dentro daquela pesquisa, pergunta do Eduardo anterior,
Como que você vai construir sinapses se você não sabe, não conhece, não tem novas informações sobre como lidar com o seu dinheiro? Então, nós precisamos estudar sobre o dinheiro. Você precisa ler um livro, você pode ouvir vídeos, você pode pesquisar em sites. Hoje a internet, né, a questão digital, ela está disponível para todos nós. Então, você pode fazer cursos de finanças. Sim, olha o adendo. Cuidado, porque cursos de finanças que não desenvolvem esse processo da conscienciosidade financeira, a não ser que você já tenha um certo grau de conscienciosidade. Aí você já pode ir direto para o planejamento e já pode ir direto também para os investimentos, tá certo? Mas se você não tiver, não é o ideal, está certo? Quarto comportamento. A pessoa conscienciosa controla os próprios impulsos em relação ao uso do dinheiro. Ela não gasta à toa. Ela não gasta naquilo que não precisa. Porque simplesmente ela entendeu. Não é porque ela está sofrendo, não posso gastar, isso é difícil para mim. Não, é porque ela entendeu que não há necessidade de fazer aqueles gastos, que aquilo não tem relação com o propósito de vida dela, que aquilo é um recurso que vai ser apenas, é um produto que vai ser apenas mais um pendurico na casa, no quarto, na sala da cozinha, e que ela não vai simplesmente usufruir. Está certo? Então é muito importante esse item número 4. Ela não gasta mais do que ganha. Então, veja, se ela tem um salário X, ela vai ter que gastar menos do que aquele X. Senão, ela não tende a ser uma pessoa conscienciosa. Quinto comportamento, ela possui uma reserva financeira. Sexto, ela sabe poupar. Ela já desenvolveu esse hábito de poupar. Como é que eu aprendo a poupar? Poupando. Olha como é redundante, né? Mas é assim mesmo. É você botando a mão na massa, aprendendo a guardar dinheiro. Sabe como que a gente entende uma pessoa, o nível de conscienciosidade que ela tem? No momento que você dá de presente para ela R$ 1.000. Você dá de presente para ela R$ 1.000 e você vai tentar entender o que é que ela vai fazer com os R$ 1.000. Ela vai poupar? Ela vai gastar? Ela já vai comprar um presente para alguém? Ela já vai pegar aquele dinheiro e já vai marcar a festa de aniversário, porque agora ela ganhou um extra? Quer dizer, o nível de conscienciosidade financeira ele vai ter relação com isso. Está certo? Item número 7. O comportamento de uma pessoa conscienciosa é pensar nos investimentos. Então, ela vai saber investir. O comportamento da pessoa conscienciosa, porque, veja bem, o traço de conscienciosidade ele tem muito a ver com o altruísmo, né? No próprio dicionário. Porque conscienciosidade não tem apenas uma relação com as finanças. Pelo contrário, conscienciosidade é uma palavra que se remete lá no direito, na psicologia, em vários contextos da vida. Você pode se tornar uma pessoa conscienciosa, e isso tem relação com você também ser altruísta, tá? Então, a pessoa conscienciosa, financeiramente, ela vai olhar para o propósito de vida, porque ela vai querer não se tornar uma pessoa materialista. Ela vai pensar no propósito de vida dela e fazer esse alinhamento do dinheiro com o propósito, que é o nosso item número 9. Vamos para o próximo. Comportamento número 10, a pessoa sabe o que é prioritário. Veja bem, ela entende isso. Então, quando ela vai fazer a aquisição de um produto, ela vai considerar aquela lógica. Isso é importante para mim? É isso que eu preciso por primeiro? Eu tenho que comprar isso ou gastar naquilo? Então, veja, essa lógica de entender a ordem das coisas é essa questão do prioritário. 11º comportamento, ela sabe dizer sim e ela sabe dizer não. Então, aqui, veja bem, a pessoa que tem dificuldade em construir alta renda, geralmente, ela tem dificuldade de dizer não. Então, se tiver um aniversário, ela tem que dar o melhor presente de todos.
Se tiver que fazer uma determinada situação, ela vai gastar bastante. Se alguém fizer um convite para ela, tudo é sim, tudo é sim, tudo é sim, tudo é sim. E ela não sabe dizer não. E ela vai entrando. Ela vai entrando, ela vai se endividando e ela vai caindo numa situação de gargalo financeiro. Então, veja bem, a pessoa que é conscienciosa, ela sabe dizer, não, isso não é para mim. Isso não é para mim agora. Pode ser que seja num outro momento. Mesmo sendo uma situação extremamente importante na vida dela. Tem que pensar. 12º, a pessoa conscienciosa não apresenta dívidas financeiras, né? Então, ela não está num gargalo, ou 13º, não está no maxi ou mega gargalo financeiro. Veja bem, por que maxi e mega gargalo? Porque nós temos 3 tipos de gargalos. O mini gargalo financeiro, que não está aqui, porque a pessoa que vive no mini gargalo financeiro, ela pode sim já ter um alto nível de conscienciosidade financeira. Por quê? Porque ela já está caminhando para a liberdade financeira. Ela só está no mini gargalo porque ela ainda não conquistou a liberdade financeira. Aí nós temos outro tipo de gargalo, que é o maxi gargalo. Esse gargalo é aquele que a pessoa ela já está num patamar que não tem dinheiro sobrando. Ela não está devendo para ninguém, mas também ela não tem dinheiro sobrando. Quer dizer, ela ganha para sobreviver. E isso é um grande gargalo. Temos que trabalhar e nos desenvolver para sair desse estado. Senão, nós vamos ter dificuldades para cumprir nosso propósito de vida. E o mega gargalo é aquele gargalo que exige uma reciclagem muito profunda, que exige que você entre na situação e faça uma melhoria íntima com todas as forças, porque você está com dívidas, com pendências, você tem relações com outras pessoas que ficaram truncadas, né, que ficaram gerando sérios problemas na sua vida. Então, veja bem, uma pessoa conscienciosa, ela não está nem no maxi gargalo, nem no mega gargalo. Também, próximo item, a pessoa conscienciosa não é vítima das próprias finanças. O que é isso? A pessoa conscienciosa, ela não fica sofrendo se ela não tem dinheiro. Ela vai trabalhar para conquistar. Ela vai desenvolver alternativas, ela vai buscar estratégias. Ela não fica dramatizando aquela condição. Ela corre atrás. Também ela não é emocionalista. 15º comportamento, fica sofrendo pelas questões de emoção, né? Ou seja, ela é envolvida, tudo ela tem que tomar decisões baseado nas próprias emoções, né? Se ela tá triste, ela vai lá comprar. Se ela passa no shopping, eu tô triste, eu preciso fazer alguma coisa porque eu preciso preencher aquele saco sem fundo, que nada mais é do que um verdadeiro vazio. Então, também ela não é emocionalista e não toma decisões baseadas nas emoções. Também, essa pessoa conscienciosa, ela caminha para a liberdade financeira. Já falamos anteriormente. Ela tem objetivo, ela tem propósito, então ela precisa somar uma quantia de dinheiro capaz de sustentar o propósito de vida dela. Já pensou se eu tivesse chegado nesse momento e não tivesse condições de ajudar o meu filho naquilo que ele mais precisa nesse momento, né? Sem contar, e eu já passei por isso, viu? Eu estou em vários processos de reciclagem ainda, estou mudando meus processos financeiros, estou aprendendo porque eu quero avançar no meu nível, no meu percentual de conscienciosidade financeira. Entende? Então, isso vai me levar para essa questão de pensar em caminhar para a minha liberdade financeira. A consciência possui, a pessoa conscienciosa possui renda extra. Ela vai buscar uma alternativa, uma estratégia para gerar mais recurso. E 18, ela quer ampliar as finanças devido ao propósito de vida que ela tem. Então, veja bem, se o propósito da pessoa compõe
a quantidade de dinheiro já compõe o que ela precisa fazer nesta vida, está tudo certo. Se não, nós vamos precisar gerar mais recursos. Aí nós vamos precisar nos tornar pessoas geradoras de dinheiro de uma maneira saudável, de uma maneira sadia, com uma mente mais próspera. E para fazer isso, então eu quero convidar vocês para participarem do nosso curso, né? Nós estamos com um curso sobre conscienciosidade financeira online e temos também a turma presencial em Foz do Iguaçu, que qualquer uma das turmas você pode vir aprender a desenvolver esses comportamentos que vão ajudar você a se tornar uma pessoa conscienciosa. E por fim, então, para encerrar, quero deixar aqui o meu convite, né, para que vocês se inscrevam no meu Instagram, simonezanella.oficial. Também podem pesquisar, nós temos o nosso site, simonezanella.com.br. E também vocês podem me chamar pelo Instagram, né? Caso queiram trocar ideias, sintam dúvidas, acompanhem as nossas postagens. Tem dúvidas também sobre os nossos cursos, sobre as nossas assessorias financeiras, vocês podem entrar em contato, que nós estaremos à disposição. E também o nosso livro, né? O meu livro, né, de conscienciosidade financeira e propósito de vida, né, que está aqui também na imagem. Vocês também podem solicitar pelo nosso Instagram. Então, eu quero agradecer a Multiversa, a grande oportunidade por ter compartilhado esse conhecimento que é novo para todos nós, mas que é de uma relevância muito profunda, porque se nós conseguirmos popularizar essa temática da conscienciosidade financeira no nosso país, nós vamos contribuir com a mudança e com a melhoria de uma humanidade inteira. Muito obrigada e até a próxima.